Maravilhoso poder estar aqui, contribuindo com a palavra do Senhor. Pastor Pedro, na última consagração, brincou que eu vim de gravata. Hoje eu tive que vir de terno, Pastor Pedro, porque eu recebi um terno ungido aí, que ficou guardado para mim 3 anos. Falei, não, vou ter que ir com ele, porque Deus me deu a palavra bem antes de Senhor me chamar. Aí eu falei, Deus, tu me deu a palavra. Eu cortei o cabelo, ganhei o terno. Eu falei, pronto, eu vou ter que cumprir. Amém? Louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Peço aos irmãos para abrir em Gênesis, capítulo de número 5. Nós vamos ler do 21 ao 24. Do Gênesis, capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Feliz de estar aqui. Minha irmã está aí também, Pastor Pedro. Matou a aula para vir para o culto. Gabriel também, o povo está gostando de culto. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? O Senhor me convidou a essa palavra que tem por tema escolha andar com Deus. Porque escolher andar com Deus é exatamente o que Enoque fez por pelo menos 300 anos, irmãos. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê o versículo 21, que ele gera Matusalém com 65 e anda 300 anos diante de Deus, é o que a palavra nos afirma, então nós podemos ver isso com toda certeza. E eu creio que ao fim dessa ministração, como já tem acontecido na minha vida, todos os dias eu acordo de manhã e eu penso, Enoque andou com Deus, e eu preciso andar também. Eu creio que os irmãos também vão ter esse sentimento. Antes de falar diretamente da escolha de Enoque, eu só queria que os irmãos olhassem o cenário em que Enoque viveu, porque às vezes a gente lê uma genealogia e não imagina o cenário que tem por trás daquilo. Enoque aparece no capítulo 5 de Gênesis, dentro da genealogia de Sete. A palavra está listando a genealogia de Sete, e lá aparece Enoque tendo andado com Deus e não sido mais encontrado. Porém, a gente quando olha para o capítulo de número 4, onde está se dando o princípio da vida depois da queda no Éden, começa-se ali o princípio da vida. Adão e Eva vão gerar Abel, Caim, a gente vê o primeiro homicídio, e tem alguns acontecimentos, e aí no versículo 16 começa a genealogia de Caim, aonde vai começar uma geração de homens que já começam de um homicídio. De Caim a gente vê também Lameque, que segue da sua linhagem também sendo homicida. Então em Gênesis 4,16 começa a linhagem dos homens, que em Gênesis 6 são chamados os filhos dos homens, a geração dos homens pecadores que não se importam com Deus. Agora a gente vai para o capítulo de número 5 e vê a linhagem de Sete, o filho que Deus envia para substituir Abel, que havia sido assassinado. E a linhagem de Sete, ela começa no fim do capítulo 4, onde sinaliza também o nascimento de Enos, um povo que dá o início à adoração a Deus. Então a linhagem de Caim são os pecadores, a linhagem de Sete são aqueles que adoram, que buscam a face do Senhor, que se importam em viver uma vida de oração, uma vida de busca e santificação diante de Deus. Dentro desse cenário a gente vê que no princípio do capítulo 6 do Gênesis, tanto os filhos dos homens quanto os filhos de Deus começam a sofrer a queda e a multiplicação do pecado. Os homens que descendem de Caim, é óbvio, já eram caídos, mas agora os filhos da graça, os filhos de Deus, começam a se tornar maus e continuamente maus, a ponto de Gênesis 6,5, Deus observar um homem e dizer que até os pensamentos mais profundos do coração do homem eram continuamente maus, ou seja, os caídos caíam mais, e os que estavam limpos começaram a se sujar, a maldade começa a se espalhar. E aí é nesse cenário, é no meio desse cenário de multiplicação de pecado, é no meio desse cenário de perdição do homem, que vai nascer em Gênesis 5,18 Enoque. Enoque nasce no meio de um povo mau, Enoque vive no meio de um povo mau, ele cresce no meio de um povo mau e permanece 365 anos no meio de um povo mau, mas Enoque toma uma decisão: andar com Deus.
no meio do pecado, no meio da perdição, no meio de homens santos caindo, Enoque olha e diz: eu vou escolher andar com Deus e vou permanecer com Ele. Resultado, Enoque foi tomado dessa terra porque viveu em santidade. Mas essa decisão de Enoque, ela vai nos apresentar algumas coisas, olhando para o cenário dele, que vai servir muito para a nossa vida como igreja. O cenário dele é maldade no mundo, pecado de tudo quanto é tipo, homicídio, prostituição, queda. O cenário dele é esse, o pecado se alastrando desde Gênesis 4. Mas, além do pecado se alastrando, ele começa a ver homens santos caindo. Imagina você ver o pecado no mundo. Tudo bem, o mundo é mau, mas homens de Deus são bons. Agora você vê homens de Deus caindo, homens de Deus se entregando ao pecado, se envolvendo, o santo se misturando com o profano, porque em Gênesis 6, já os filhos de Deus tomam filhos dos homens. Então a gente tem mistura, queda, mas Enoque está lá, escolhendo andar com Deus. Enoque está vendo homens abandonando Deus, caindo da graça, mas ele escolhe olhar para o alto. Quando a gente olha para o profeta Isaías 45, 22, olhai para mim, pecadores, e sereis salvos, porque eu sou o único Deus e não há outro. Então Enoque está no meio do pecado, no meio da perdição, no meio da queda, mas ele está olhando para o alto, ele está olhando para Deus e está seguindo em santificação. E para que fique claro, que ninguém pense que eu estou tirando algo da minha cabeça, em Gênesis 6,4 o texto diz: havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes, que houve na antiguidade, homens de fama. Eu quero que os irmãos percebam algo. Apesar de Gênesis 6 falar da geração de Noé, o texto de Gênesis 6,4 fala de passado. Ele fala de uma geração que antecede a Noé, porque o texto usa naqueles dias, eram, na antiguidade, tudo se referindo ao passado. E dentro disso eu quero chamar a atenção dos irmãos para duas coisas. Primeiro, que quando o texto usa o verbo eram, ele está falando da junção dos filhos de Deus com a filha dos homens e dos frutos gerados dessa junção, os homens que eram gigantes, como algo que acontecia de maneira contínua no passado. Eram, Patrícia sabe melhor do que eu, indica algo contínuo, habitual ou duradouro no passado. Ou seja, o que o texto está falando é que no passado, o pecado no meio do mundo acontecia, a junção de santo e profano acontecia continuamente, por algumas gerações ou por um período longo. Então está falando da geração que antecede a Noé, sendo caída e sofrendo queda durante um período de tempo longo. Segunda coisa, Enoque, quando gera Matusalém, tem 65, Lameque, e por 69 anos, quando a gente calcula a idade, ele não vê Noé nascendo. Ou seja, um texto aponta para uma genealogia ou para um tempo antes de Noé. E Enoque estava vivo nesse tempo. Então, durante 300 anos, Enoque viu homens caindo. Enoque viu filhos de Deus se pervertendo. Enoque viu a maldade do mundo crescendo, assassinato, prostituição, mas ele só olhava para Deus, ele só olhava para o alto. Enoque só olhava para Deus e falava: o mundo está caindo, pessoas estão se perdendo, mas eu quero permanecer firme com o meu Deus. E eu quero trazer isso para o nosso tempo, porque nós vivemos um tempo em que o mundo é mau. Olha, a gente passou período de carnaval e há tanto escárnio, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, o pecado alastrando. O mundo mata, rouba e prostitui, mas nós ainda temos uma opção: o poder de escolha, de escolher olhar para Deus. O mundo está caído, mas nós temos a escolha de poder olhar para Deus e decidir andar com Deus, independente do estado do mundo. Segunda coisa, Enoque viu seus irmãos caindo. Nós temos visto altares corrompidos. Sabe, é triste quando a gente abre alguma coisa na internet e vê: pastor fulano caiu, homem de influência caiu, está no adultério, está no pecado, no meio de casa de aposta.
tanto pecado se alastrando no meio dos filhos de Deus, mas não foi uma desculpa para Enoque. Enoque olhou e falou: beleza, tem gente caindo, mas eu quero santificar. E se não foi desculpa para Enoque, não vai ser para mim e para você, porque nós vamos escolher andar com Deus. Tem homens caindo? Tem. O que a gente faz? Santifica e dá a mão para o caído, mas não escolha cair com ele. Porque quando o assunto, meus irmãos, é salvação, uma coisa é certa: cada um vai ter que dar conta de si diante de Cristo no tribunal. Não vai existir o irmão caiu, eu caí. Não. O irmão caiu, tudo bem, eu preciso santificar e tentar levantar ele. Mas eu preciso caminhar abundante na obra do Senhor, firme com o Senhor. Eu preciso escolher andar com Deus. O mundo peca, prostitui. Homens de Deus caem, mas você não, você vai escolher andar com Deus. Eu creio que cada um dos irmãos vai escolher andar com Deus. Em meio à maldade da geração, a queda, a perdição, nós vemos em Gênesis 5:22 o texto dizer: e andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a palavra andou dentro desse texto, porque eu recorri ao texto hebraico, o texto original, e a palavra andou em hebraico seria um termo chamado vayithaler, e vayithaler significa e caminhava, ou e andava. E a forma verbal dentro do hebraico que está conjugado aponta para uma ação contínua. Ou seja, o texto não diz e andou Enoque com Deus. O texto dizia e andava Enoque com Deus continuamente, por 300 anos. O que o texto está dizendo é que o caminhar de Enoque com Deus era algo habitual, íntimo. Enoque tinha intimidade com Deus. Todos os dias ele andava com Deus, todos os momentos ele andava com Deus, todos os segundos de sua vida Enoque escolhia andar com Deus. É essa a ideia que o texto transmite. Ele vivia Deus, respirava Deus, vivia segundo a vontade de Deus. A vida de Enoque era perfeita, porque ele escolhia a Deus todos os dias. E assim, meus irmãos, eu quero de novo trazer para os nossos dias. São difíceis os nossos dias, são. O mundo está caído, com certeza. Desde Gênesis 4:7 o pecado jaz à porta. Não só a porta do ímpio que vive pecando, mas na porta do servo de Deus o pecado jaz à porta. Todos os dias está lá o pecado, está lá o diabo, esperando, agachado como um leão, esperando apenas a presa dar a ele um momento de ataque, um momento de fraqueza. O pecado espera de nós a falha. Mas mesmo em tempos difíceis, mesmo com o pecado na porta, nós ainda temos o poder de escolha, de olhar para o alto e decidir a santificação. Nós ainda temos o poder de decidir andar com Deus. E eu quero fazer uma pergunta aos irmãos, uma pergunta muito breve. Qual tem sido a tua escolha até o presente momento? Você tem escolhido andar com Deus de maneira contínua ou tem seguido o curso desse mundo? Porque Enoque tinha duas escolhas todas as manhãs. Quando ele acordava e abria os seus olhos, ele já tinha duas coisas em sua disponibilidade: santificação ou pecado. Acordou, está na porta, santificação ou pecado. E Enoque escolhia andar com Deus. E, meus irmãos, eu sei que vocês têm muito mais tempo de fé do que eu, mas se eu puder dar um conselho aos irmãos, porque Deus não fala à toa, Deus não lança palavras ao vento, e o que Ele propôs ao meu coração é: escolha andar com Deus. Romanos 12:2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escolha andar com Deus. O caminhar de Enoque, irmãos, ele fala sobre constância e mostra o resultado de uma vida constante com Deus. Isso é muito bom, porque além de aprender sobre a constância, a gente vê o resultado e isso abastece a fé. Eu olho para Enoque agora todo dia, eu falo: eu vou andar com Deus. Em Gênesis 5:24,
o texto diz: andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu falei até aqui que Enoque escolhia andar com Deus todos os dias, de maneira contínua. Isso fala de você perseverar, de você ser constante num relacionamento com Deus. A vida diária de Enoque era assim: ele escolhia, e esse era o único caminho. O único caminho para que Enoque não se misturasse com o profano, o único caminho para que Enoque não seguisse o curso do mundo, era sendo constante no relacionamento com Deus, era escolhendo Deus todos os dias. E essa vida de constância gerou um resultado excelente, irmão Jonas, porque Enoque santificou e buscou tanto a vontade de Deus, que Deus para si o tomou. Enoque foi preservado, tanto na vida terrena, não se rendendo ao pecado, quanto guardado por Deus para o tempo da vinda do nosso Senhor. Deus olhou para Enoque e falou assim: está santificando, tem um povo caindo, e como o justo não é condenado com o ímpio, vem cá, Enoque, vem cá, agora você vai ser transladado. Então Enoque foi guardado. Agora olha para a nossa vida, o mundo cai, o mundo está em trevas, homens de Deus estão caindo, mas nós temos ainda uma saída: é escolher perseverar no Senhor, é escolher estar firme com o Senhor, é ter um relacionamento constante com Ele. O nosso relacionamento com Deus, para sermos preservados na vida terrena e guardados para reinar com Cristo no dia de sua glória, precisa ser algo de santificação constante, sujeição, porque é isso que Tiago diz, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A partir do momento que a gente sujeita a Deus e resiste ao pecado, o pecado corre, foge de nós. Apesar de jazer à porta, ele vai embora, não encontra brecha. Então é assim: o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, contato com a palavra, tem que ser mais importante do que o ar que a gente respira. Precisamos do ar para estar de pé, sim, mas mais ainda da presença de Deus, porque Ele é o dono da vida. Segundo Isaías, Ele dá a todos o fôlego. Então, sejamos constantes na oração, na palavra e na santificação. Para finalizar, irmãos, o tempo que me foi proposto é mais corrido do que o pastor Pedro falou. A decisão de Enoque em ser fiel a Deus levou a ser transladado. Mas essa decisão gerou um outro fruto que Enoque talvez não imaginava. Ele foi guardado, preservado, porém teve mais um fruto depois de sua partida desse mundo. A escolha de Enoque interferiu diretamente na geração que veio após ele. E não só uma, em 3 gerações. A prova está na Bíblia. Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus. Gênesis 6:9, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. O relacionamento e a escolha de Enoque em caminhar com Deus interferiu na geração do bisneto dele. Da mesma forma que Enoque foi com Deus, Noé também foi. E assim é conosco. A minha escolha em ser perseverante no Senhor não beneficia só a mim, mas a Valerie que está na casa do Senhor. A escolha da irmã Rose gerou frutos, não só na vida dela, mas está a filha, está o filho, está o neto. A tua escolha em escolher perseverar no Senhor vai interferir na geração que vem após você, o filho que você tem ou o filho que você pede a Deus. O relacionamento dele com Deus terá sucesso se o teu também tiver. Portanto, persevere no Senhor, escolha andar com Deus continuamente, todos os dias, e o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.